Olá pessoal, como é que vocês estão? Então, passando aqui bem rapidamente para discutir um pouquinho sobre frustração, né? Eu coloquei aí nos stories e a gente tem duas perguntas bem importantes, né? A primeira é, mas por que que nós nos frustramos? E a segunda é, será que eu consigo evitar as frustrações ao longo da vida? Será que eu consigo ficar imune às frustrações? E para respondermos essas duas perguntas, a gente já precisa começar falando sobre o que é a frustração, né? A frustração é basicamente você não alcançar um objetivo que você havia planejado, então você vê uma coisa que vai acontecer aí em determinado tempo, você planeja de determinada forma e isso não acontece, então você se frustra. Mas para a gente poder falar de frustração, a gente vai falar de uma outra coisa que é bem importante, que é a expectativa, que está intimamente relacionada com a frustração. Então, elas caminham juntas, certo? Então, sem expectativa, desculpa, eu não consigo, eu não vou me frustrar. Por quê? Todas as vezes que a frustração ocorre é porque eu criei determinadas expectativas relacionadas àquilo que eu tinha ali como um objetivo. E isso pode acontecer dentro das nossas relações e isso pode acontecer relacionado aos nossos sonhos, né? De maneira geral, nós podemos enfrentar a frustração aí ao longo da vida, certo? Então, por que que nós nos frustramos? A frustração, ela vai acontecer quando as nossas expectativas estão para além da realidade, tá bom? Então, você faz um planejamento, você coloca expectativas em algumas pessoas, em alguns relacionamentos que estão para além da realidade, certo? Que não foram negociadas, certo? É como se eu desejasse simplesmente ficar milionária de um dia para a noite e não tivesse trabalhado ao longo da minha vida para que isso acontecesse. Né? Qual é a probabilidade de eu ficar milionária, certo? Então, eu vou me frustrar, né, se isso não acontecer. Mas quais eram as evidências que eu tinha antes de que isso iria acontecer? Percebe? Então, nós precisamos alinhar as nossas expectativas à nossa realidade. Ah, Bárbara, você quer dizer para mim que eu não devo sonhar, né? Que eu não devo almejar coisas grandiosas? Não, muito pelo contrário. Mas a gente precisa começar a pensar com o que a gente tem a princípio. Então, se eu desejo ficar milionária, será que isso é para amanhã? Ou será que isso é um desejo, um sonho aí a longo prazo? E eu vou precisar fracionar as minhas metas. Nós precisamos começar a pensar para a vida metas que sejam factíveis, que sejam mensuráveis, coisas que eu consiga de fato fazer, colocar ali a mão na massa, para que os meus grandes objetivos eles se tornem reais, tá bom? E quando nós vamos falar de relacionamentos, nós precisamos refletir que precisamos entrar num relacionamento e discutir sobre as expectativas de um e de outro. Então, se eu não discuto sobre as expectativas de um e de outro dentro desse relacionamento, tudo fica muito solto e eu não tenho nenhuma garantia de que as expectativas que eu tenho em relação àquele relacionamento de fato vai acontecer, certo? As expectativas, elas são necessárias para a gente, né? Todos nós precisamos. Assim como a frustração faz parte da vida. E ela pode ser, inclusive, um combustível, ela pode, inclusive, nos levar a um lugar mais longe do que nós chegamos até aqui, tá bom? Então, vamos refletir que a frustração é importante, mas que a gente também pode evitá-la em determinado nível à medida que a gente consegue equilibrar as nossas expectativas com o que nós temos de realidade, aproximar um pouquinho mais. Então, talvez eu precise pensar naquilo que eu desejo, só que a longo prazo, né? Eu preciso dar um tempo, permitir que o que eu quero, de fato, possa acontecer, mas a longo prazo. Ou entro num relacionamento, e
coloco para o outro aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. O outro faz da mesma forma. Então, se negocia dentro das relações. Será que eu vou conseguir atender às suas expectativas dentro dessa relação? Será que você vai conseguir atender às minhas expectativas? Será que é preciso fazer algum ajuste para que as coisas de fato comecem a funcionar? Então, são esses os questionamentos que precisam ser feitos, tá bom? Então, nós não vamos nos tornar imunes à frustração. Essa segunda pergunta sendo respondida. Não vamos nos tornar imunes. E isso é bom. Isso é muito bom. Tá? Mas nós podemos diminuir aí esse nível de frustração e esse nível de sofrimento ao qual nós somos levados à medida que nós não pensamos, nós não planejamos, nós não analisamos todo o contexto em que nós estamos inseridos, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor e nós continuamos nos vendo por aqui. Grande beijo, fica bem e até a próxima.